Olá pessoal, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de apresentar algumas ideias e depois debatê-las, que sem dúvida nenhuma para mim vai ser muito produtivo e creio que eu consiga fazer também que seja para vocês um aprofundamento sobre a temática e que vocês possam acumular mais conhecimento e entender a realidade que nós vivemos, mais passada e fundamentalmente no hoje. Né? E não gostaria de deixar passar aqui, eu agradeço a todos aqueles que possibilitaram nós estarmos agora nesta gravação e no debate com vocês. Né? O tema que foi me proposto foi marxismo e Estado burguês no capitalismo. Para alguns pode parecer um pouco estranho o Estado burguês no capitalismo, porque normalmente nós vemos a referência Estado burguês ou Estado capitalista. E mais à frente eu vou desenvolver um pouco e apontar para vocês por que eu estou fazendo essa diferenciação Estado burguês no capitalismo. Não é? Isso tem a ver não com a organização do modo de produção, da exploração e da apropriação da mais-valia propriamente, mas fundamentalmente com relação ao poder político no Estado. E aqui, nesse ponto de partida, eu solicito para vocês a paciência para que eu possa colocar para vocês algumas ideias, alguns conceitos que eu entendo ser necessários e chamar a atenção de alguns para a importância desses conceitos, destes elementos para a análise científica da realidade, que vocês já viram em outras aulas e vão continuar tendo referência a esses conceitos. Mas eu queria chamar a atenção, e isso é fundamental, e justamente se levarmos em consideração esses conceitos, nós poderíamos e podemos evitar uma série de debates estéreis que perpassam a nossa sociedade, perpassam o nosso cotidiano. Que primeiro afirmar para vocês que a realidade ela não é linear, a realidade não é uma fotografia. Isso porque a realidade é multifacética, ou seja, ela tem uma multiplicidade de formas de se apresentar e nós de apreendermos essa realidade. Ao mesmo tempo, ela é multilateral. Você não pode analisar a realidade apenas numa dimensão, seja na dimensão econômica, na dimensão política ou na dimensão ideológica. Nós temos que estar atento e entender essa realidade que é multifacética e também na sua multilateralidade. E claro que a partir desses dois conceitos básicos e fundamentais, e ao observar a realidade, analisar a realidade, nós vamos perceber que ela é contraditória. Ou seja, a contradição preenche o nosso dia a dia, as nossas atividades, seja ao nível individual, seja ao nível social. Então essa realidade que é multifacética, multilateral, contraditória, ela compõe a totalidade. Essa totalidade que é uma construção mental, porém ela está presente aqui e agora em cada um de nós e naquilo que está mais distante dos continentes, dos conflitos na Ucrânia, né, na Bolívia ou qualquer lugar. Reafirmando então para vocês, a realidade ela é multifacética, multilateral, contraditória e compõe essa totalidade. E essa totalidade ela se situa no espaço e no tempo. Fazendo uma brincadeira com vocês simples, não é? A Terra tem um movimento de rotação e translação e isso nós podemos observar no nosso cotidiano e durante 365 dias. Não é? Nós vemos que essa Terra está situada no espaço e tempo. Então, reafirmando para vocês, a realidade ela é multifacética, multilateral, ela apresenta plenamente cheia de contradições e ela compõe essa totalidade que está situada no espaço e no tempo. Ou seja, esses conceitos que eu coloquei para vocês agora, incluindo a totalidade, ela é dotada de historicidade. Historicidade. O hoje não será uma mera repetição, ele não é uma mera repetição do ontem e não será uma mera repetição
amanhã. Então ele é dotado de historicidade. A luta de classe, ela se manifesta aos níveis econômico, políticos e ideológicos. E veja, chamando a atenção, se ela é multifacética, multilateral, contraditória e que compõe essa totalidade, essas dimensões da luta de classes, essas três dimensões que eu coloquei, elas não são isoladas entre si, mas elas são dimensões desta totalidade. E é a partir dessa visão que eu vou procurar aqui desenvolver a temática que foi proposta. O Estado, e fazendo as diferenciações entre Estado burguês e Estado capitalista, em uma abordagem que eu acredito que seja marxista ou marxiana. E claro que vamos estar aqui sem perder de vista essas dimensões que eu coloquei para vocês, que compõem a totalidade. Vou pegar alguns exemplos para vocês aqui no nosso hoje, né, no nosso cotidiano. Vejamos agora alguns conceitos recentes que vocês estão acostumados a ler e ouvir, né, que são apresentados como novos. Entre outros, eu gostaria de ressaltar aqui, por exemplo, a guerra híbrida. Guerra híbrida é um conceito mais recente que procura dar resposta a essa visão da totalidade, ou seja, da inter-relação entre o econômico, político e ideológico, dando destaque para os elementos científicos tecnológicos. Porém, não se reduz a si, mas é um conceito que eu creio que vale a pena vocês procurarem se apropriar dele, não é? Como há também uma discussão, inclusive entre nós, sobre transversalidade, não é? Essa transversalidade era já implícita nos conceitos anteriores que eu coloquei, não é? E aquilo que hoje se caracteriza como guerra cultural, que é uma ofensiva da extrema-direita, do nazifascismo, não só no Brasil, mas a nível mundial. E é interessante que esse conceito guerra cultural, a matriz está em Gramsci, ou seja, pegou em Gramsci, né, os conceitos básicos e inverteram e transformaram isso nesse nome de guerra cultural. Nesse sentido, eu chamaria a atenção de vocês para que esses novos conceitos que eu estou apresentando para vocês, não passem despercebido, porque há todo um debate, entre Projeto Nacional de Desenvolvimento e outras reivindicações, outros níveis, outras instâncias da luta de classes e da luta ideológica, Então, que nós possamos entender essa realidade, que é multifacética, multilateral, historicamente determinada, que forma essa totalidade. Então, fazer um esforço para que nós possamos entender esses aspectos particulares, esses aspectos que poderíamos dizer individualizados na sua totalidade. E creio que isso é importante para nós entendermos o que é o Estado burguês, o Estado capitalista e o Estado brasileiro. E aí eu pediria a vocês a licença para indicar aqui 2 livros que ajudam nessa compreensão, principalmente esse organizado pelo Aldo Arantes, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, aonde aqui está demonstrado uma relação muito intensa, a uma abordagem da situação conjuntural que nós vivemos a partir da visão da totalidade, a partir dessa inter-relação entre os diversos elementos que compõem a realidade. Então eu insistiria para vocês, não deixem de ler esse livro, entre outros, A Identidade e Classes Sociais, e uma série de outros livros que tem publicado por aí, e na internet também há muitos vídeos, há muitos debates que vale a pena vocês estão procurando, se informando, daquilo que compõe o nosso cotidiano, compõe o nosso cotidiano na sua visão da totalidade, onde nós, enquanto indivíduos, estamos inseridos e somos partes integrantes dessa totalidade. Por uma questão objetiva, limites físicos, limites existenciais, não é o existencialismo de Sartre, por limites existenciais nós somos limitados no espaço e no tempo. Aqui, por exemplo, outro elemento que eu estou trazendo para vocês, que vocês discutem, que vocês observam,
que é o problema do racismo, das cotas e a das ações afirmativas. O racismo não é uma questão nova, não é uma questão nova. No nosso caso aqui, ganha destaque o racismo contra os negros, porém perpassa toda a nossa história, principalmente a história recente, não só no Brasil, não é, com a escravidão, mas em vários países há manifestações de racismos. O exemplo mais claro disso é os Estados Unidos da América do Norte, não só contra os negros, mas contra os asiáticos, contra os índios, né, os pele vermelhas, e outros que não são considerados de pele branca, não é? Então o racismo vai muito além, eu repetindo, muito além da questão do negro, mesmo que ele tenha destaque para nós. Ou seja, o outro, o estrangeiro, não é? Que tem história política, cultural, não é? Diferente do branco, é considerado inferior, não é? E aqui eu coloquei para vocês, não é? Um post que aparece o Gramsci, não é? Que diz: você já ouviu falar sobre indústria cultural? Não é? Então, para chamar a atenção de vocês para a importância desse grande embate, dessa grande luta ideológica que nós enfrentamos nos dias de hoje no Brasil. Ou seja, dessa é uma tentativa, né? Porque a partir da desconstrução de um texto ou de um fato histórico, permite que se elimine o seu significado, substituindo por outro, o outro que se pretende, não é? Então, essa é uma essência fundamental da guerra cultural que se trava hoje, não é? E é preciso a gente estar atento a esses níveis, a esses diferentes níveis de instâncias que compõem essa realidade que nós enfrentamos. Isso eu estou reafirmando para vocês, pode ser interessante e importante para chamar a atenção para a ferocidade atual que assume a luta de classes em nosso país, principalmente na forma de luta ideológica. E aí eu reafirmo, essa luta econômica, política, ideológica, ela é multilateral, multifacética e contraditória, englobando os diversos elementos diversos que compõem essa realidade, incluindo aí a vida política em nosso cotidiano e o debate de ideias, a campanha de ódio que está sendo divulgada, não é? E isto, chamando a atenção para vocês, se dá ao nível individual, familiar e social, e nesse sentido aqui de classes, não é? Então essa luta ideológica ferrenha, ela tem uma dimensão político-partidária. E o Estado é onde, através da internet, essa luta ideológica se manifesta na toda a sua intensidade e assume um papel relevante, que é a guerra do ódio que é propalada por esse governo nazifascista, que a chama de guerra cultural, e da proliferação de mensagens falsas, de fake news. Agindo desta forma, procurando entender essa totalidade da sua diversidade, não é? Eu creio que eu possa estar contribuindo para uma abordagem científica, marxista-leninista, sobre a nossa realidade e facilitar a nossa compreensão e a nossa política, a prática política transformadora da realidade. Então, quando eu falo prática transformadora, revolucionária, eu não estou aqui me referindo a pegar fuzil, não é? Às vezes um embate, um debate, uma conversa, ela ao nível individual, ela é parte integrante desta totalidade. Então aí eu estou chamando a atenção para vocês da relação do indivíduo que somos nós, no contexto social em que estamos, a classe social em que pertencemos, que participamos desse processo da luta ideológica, da luta política, da luta partidária, não é? Ou seja, a partir desta luta nós podemos avançar para níveis de luta revolucionária mais evidente e mais aguçada. Então hoje ser revolucionário
não é estar fazendo fraseologia, estar pregando a destruição do capitalismo. Não podemos perder isso de dimensão, essa dimensão. Porém, nós temos que ver concretamente como ela se manifesta em cada contexto. Aí eu coloquei para vocês, né, a capa de um livro, A Ideologia Alemã, de Marx e Engels, que é um marco importante na trajetória da construção teórica, política e ideológica do marxismo e depois do leninismo, não é? E o marco é essa obra chamada Ideologia Alemã, que eu convido vocês a ler, reler, porque os seus ensinamentos são de grande importância para nós. E aqui, Marx e Engels, numa atividade intelectual, de uma atividade de escrevendo, de revendo os seus escritos e debatendo, né? Aqui, por uma limitação de nossa organização biológica, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, não é? Porque nós temos as limitações teóricas filosóficas, mas essas limitações teóricas filosóficas, ela tem como ponto de partida que nós não podemos perder essa dimensão, não é? Que é a limitação da nossa organização biológica. Em sentido mais amplo, né, nós podemos incluir aqui o processo de construção da própria espécie que nós pertencemos, o Homo sapiens sapiens. Ou seja, nós temos limites na forma que nós existimos enquanto indivíduo, enquanto grupo, enquanto ser social, enquanto classe, nos espaços que circulamos, as informações que recebemos e, sem dúvida nenhuma, determinado por espaço e tempo, que é o que nós chamamos de historicidade, não é? Porém, veja, mesmo com esse limite, nós somos dotados da capacidade cerebral de abstrair, de analisar, observar, analisar, procurar entender essa realidade, abstrair e elaborar explicações teóricas, científicas ou não, sobre essa realidade, não é? Mas isso só é possível a partir de observá-la, compreendê-la e ter uma prática transformadora, não é? Em sequência aqui, dando continuidade a este curso de terceiro nível, nós estudamos fundamentalmente elementos conceituais básicos, existentes principalmente em obras de Marx e Engels, e posteriormente de Lenin, procurando extrair os conceitos básicos que nos possibilitem abordar o que é o Estado. E claro que nas outras aulas abordar outras dimensões da realidade, dessa visão da totalidade, não é? Entendendo aqui o Estado enquanto elemento estrutural inerente a determinante da organização social das sociedades de classe, não de todas as sociedades, conforme eu vou observar mais à frente, não é? Existente nas sociedades de classes. E a partir do Estado, compreender o conteúdo e as formas assumidas pela realidade, em particular pelo Estado, e aí com destaque no brasileiro, não é? E atuar na forma de transformá-lo. E eu acredito que transformá-lo revolucionariamente na forma como eu disse para vocês, não é? E aqui eu chamaria atenção para um elemento, que hoje nós temos o quê? Tem o Estado, que vem na tradição, não é? O Estado que nós chamamos de Estado Nacional. Há exemplos de Estado plurinacionais, como a organização do Estado na Bolívia recentemente, que é reconhecendo o direito de nacionalidade às tribos autóctones, não é? Que nós chamamos de indígenas, ou seja, os habitantes que haviam naquele espaço geográfico, não é? Que formou um Estado plurinacional, que é uma experiência nova que nós devemos segui-las, não é? Porque pode estar abrindo aí perspectivas ou caminhos para novas formas de organização do Estado em outras regiões, não é? Já outros exemplos são os estados de autonomia, os estados autonômicos,
que é o exemplo mais aprofundado que temos da Espanha. Agora veja, é interessante e importante observar que esses estados nacionais, plurinacionais, estado das autonomias, ele está entrelaçado intrinsecamente com essas dimensões que eu coloquei para vocês, entre uma série de relações de interesse que se dá a nível internacional, a nível mundial, que vai caracterizar o que nós denominamos de imperialismo. O imperialismo, as ações imperialistas, elas vão muito além dos estados-nação ou dos estados nacionais. Porém, ao analisar o Estado nessa visão multilateral, multifacética, contraditória, apreendendo a sua totalidade, nós vamos perceber que o imperialismo, que é essas relações de poder e de dominação que se dá a nível internacional, interfere na existência dos Estados-nação, não é? No sentido, qual é o sentido objetivo disso? De conservar a ordem existente, propagar, ampliar e difundir e tentar perpetuar a órbita de dominação entre um Estado hegemônico, de um Estado imperialista e outros Estados. E claro que no bojo disso estão as outras dimensões da luta econômica, da luta política e da luta ideológica, não é? Seja sobre uma forma de luta de ideias, na forma como estávamos vivenciando até o momento, ou seja, atualmente sobre a forma de guerra, não é? De guerra cultural, não é? Que é nada mais, nada menos do que um acirramento, uma tentativa de aprofundamento da luta ideológica, conforme já tinha sido colocada por Marx e Engels.